Eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas se não tomaram, nos próximos dias vocês vão escutar bastante a respeito do seguinte assunto. Esquerda, oposição, imprensa, tudo vai ficar falando que a Globo sofreu uma censura porque não pode mais falar do caso do Flávio Bolsonaro, meus amigos. Pois é. É um assunto que você pode achar que é um pouco delicado falar, mas eu vou trazer aqui a matéria veiculada pela própria Globo e depois eu vou trazer aqui alguns questionamentos, algumas reflexões para a gente junto aqui debater, eu aqui falando, vocês aí nos comentários, e se a gente tiver aí a mesma opinião, nós vamos passar essa ideia adiante. Vamos lá, a matéria é curtinha, você não vai perder tempo. Justiça proíbe Globo de divulgar documentos sigilosos sobre investigação contra Flávio Bolsonaro. Globo informa que respeita ordens judiciais, mas que lamenta o cerceamento da liberdade de informação. Entidades de imprensa repudiaram a decisão. Meus amigos, Justiça proíbe Globo de divulgar documentos sigilosos. Sigilosos. Até pouco tempo atrás, tudo que era sigiloso vazava. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, a juíza Cristina Feijó, da 33ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu a Globo de divulgar informações e documentos sigilosos extraídos da investigação criminal no escândalo da rachadinha que envolve o senador. A Globo respeita ordens judiciais, mas lamenta esse cerceamento de liberdade de informação, uma vez que a investigação em questão é de interesse de toda a sociedade. A Globo recorrerá da decisão assim que for notificada. Nessa semana, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério do Rio divulgou nota informando que concluiu as investigações e encaminhou o caso ao Procurador-Geral da Justiça, Eduardo Gussen. As investigações foram abertas em julho de 2018. Para os investigadores, o ex-assessor Fabrício Queiroz era o operador de um esquema de lavagem de dinheiro chefiado por Flávio Bolsonaro com parte dos salários repassados pelos servidores do gabinete do então deputado estadual. Entidades repudiaram a decisão da juíza. Meus amigos, tenham paciência, calma. Eu vou ler tudo isso para vocês, para a gente pegar ponto a ponto, ok? Entidades repudiaram a decisão da juíza. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou que a censura parece estar se tornando praxe no país, tal como existia no tempo da ditadura militar e do AI-5, e que se trata de mais um atropelo à liberdade de expressão. Segundo a associação, é urgente que o Supremo Tribunal Federal restabeleça o império da lei. Ai, meus amigos, não é fácil não, né? Calma, eu quero trazer algumas questões aqui e depois um questionamento muito interessante, que é importante que você que apoia Bolsonaro entenda um ponto fundamental nessa guerra política que nós vivemos. Mas isso vai ser na hora de concluir o vídeo, né? Mas falando aí da Rede Globo, né? A Rede Globo coloca, né, para não perder a oportunidade de falar uma besteira 100% completa, né? Então elas colocam ali no corpo da matéria que os documentos, a própria investigação, ela está nesse momento sigilosa. Se é sigilosa, não é para ser divulgado. Não é para ser divulgado. Mas, Ítalo, o que você pensa a respeito do Flávio Bolsonaro? Eu vou falar a respeito disso quando eu for concluir o vídeo, no que eu quero abordar com vocês a questão dessa guerra política que nós vivemos. Mas, antes disso, eu queria trazer aqui um conselho, né, para a Globo. A Globo que tá aí pleiteando, né, toda a esquerda falando um monte de coisa, o que eles querem? Querem a liberdade de poder expressar, a liberdade de informação, informar a população das coisas que estão acontecendo no país, das sujeiras, dos crimes, não é isso? E esses órgãos de imprensa, como a Globo, por exemplo, referência, né, na lisura da sua informação, né, precisa tanto passar informações para o seu público, informações importantes. Eu vou dar uma dica. Por que vocês, hoje, que aí completa aí 2 anos aí que Adélio Bispo fez o que fez com o nosso presidente Bolsonaro, existe aí diversas histórias que ventilam-se na internet, de diferentes origens, de diferentes fontes, a respeito das reais
intenções, dos reais objetivos e de pessoas que estariam por trás ali, de Adélio, no caso. Tem a questão do advogado que não quis falar quem estava pagando, mas disse, esse vídeo circulou na internet com muita frequência. O advogado disse que existiam empresas de televisão que estariam por trás dos pagamentos dos próprios advogados para defenderem Adélio. Vocês se lembram disso, não se lembram? Por que a Globo não vai atrás de saber quais são essas empresas, quais são essas televisões? Por que não estão atrás aí do porquê? Por que não fizeram uma investigação, aquele som, aquela música de tensão que eles colocam nas matérias que falam de Bolsonaro? Por que não fazem a mesma coisa, né? Uma matéria investigativa de saber como que Adélio, que estão aí dizendo que é louco, mas ele tinha notebooks, cartão de crédito, estava hospedado lá na pousada durante dias. Por que não fala sobre isso? Não fala. Não fala. E o Marcos Valério? Recentemente ele deu uma delação, ele fez uma delação onde ele colocou ali o Lula como uma peça-chave na questão aí de fazer coisas muito feias. Você dá um Google, você coloca lá, Marcos Valério, delação Lula. Eu vou mostrar para vocês o que aparece no Google. Faça o teste você. Coloca aí, ó, no celular que você está assistindo o vídeo, ou no computador, não importa. Vai lá no Google, coloca Marcos Valério delata Lula. Você vai ver ali, ó, matérias da Veja, você vai ver do Terra, alguns vídeos na internet, você vai ver, ó, só foi falar do Lula, já aparece a sirene aqui da polícia. Enfim, olha aqui, ó. É isso que você vê, inclusive aparece aqui nas relações, aqui, ó. Celso Daniel queima de arquivo, Celso Daniel morto. Olha aí, ó. Não tem nada da Rede Globo. A Globo não trata esse assunto. Por que não trata esse assunto? O que aconteceu? Qual é o problema? Né? É um assunto que não interessa à população? Então o que acontece, meus amigos? O que a gente percebe, se você não percebe, eu venho aqui trazer isso para você, tá? Os meios de comunicação, a imprensa de uma forma geral, eles não têm compromisso nenhum com a verdade ou de investigar casos importantes da política brasileira ou de trazer a informação que seja de fato importante para que você entenda qual é o nosso cenário político que seja. Não tem esse compromisso. O compromisso que eles têm é de trazer informações que desgaste o presidente da República, que por sua vez foi eleito pelo povo. E foi eleito de uma forma diferente, meus amigos. O Bolsonaro não foi uma figura que a elite escolheu e colocou na prateleira para que a gente pudesse votar. Vocês entendem? Por isso que a gente fala muito do teatro das tesouras. Então escolhe ali meia dúzia de candidatos, coloca Lula, coloca Fernando Henrique Cardoso e dá pra gente votar. Aí a gente fica com uma falsa impressão que a gente tem uma democracia no país, que a gente votou nas determinadas pessoas, mas a gente não tinha em quem votar. Então a gente tinha que votar, fazer o quê? E quando apareceu do nada um cara como o Bolsonaro, todo mundo não pôs fé. E ele começou a ganhar corpo, as pessoas passaram a conhecer Bolsonaro, e ele começou a subir nas pesquisas. O que aconteceu? Tentaram tirá-lo do tabuleiro, através do Adélio. Agora faz 2 anos. Nós não temos aí pessoas falando. Só fica falando assim, cadê Marielle? Quem que mandou abater a Marielle? Claro que nós queremos saber. Não estou sendo irônico não, meus amigos. É óbvio que eu quero saber a respeito disso. Mas também quero saber a respeito do presidente da República. Né? Em valores de vida, os dois têm valores iguais. Não existe uma vida que vale mais que a outra. Né? Agora, o grau de importância para a política do país, entenda, a importância política do Bolsonaro ela é maior, porque é o presidente da República. Né? Então separa bem, para ninguém falar besteira aqui, vir com mimimi, o valor da vida dos dois é absolutamente igual. Não existe uma vida mais importante que a outra. Eu estou falando da questão política. É importante a gente saber o que está por trás dos dois casos. Né? Agora veja bem. Pois bem,
Diante disso, é importante que a gente entenda todo o processo. Na questão do Flávio Bolsonaro, falei no início do vídeo, é uma questão de sigilo de justiça. Não tem como divulgar, não tem que ficar falando que foi censura ou que isso ou aquilo. Assim, sigilo é sigilo, entendeu? Eu, particularmente, eu gostaria que as coisas corressem abertamente, mas eu entendo que em alguns casos é importante que exista o sigilo até para que as investigações alcancem determinados elementos que, se tivesse aberto ao público, esses elementos poderiam ser aí acobertados. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é muito relativo falar sobre isso. Com relação ao Flávio, se você que está me assistindo me acompanha há muito tempo, vocês sabem que no início eu falava assim, ó, tá estranho esse negócio aí. Passado tanto tempo, hoje, eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, tá, meus amigos? Mas eu já acredito que não tem nada. Porque com tantas coisas que atacaram claramente e mentirosamente Bolsonaro, e ficou claro, ficou concluído que era mentira, esse caso do Flávio, eu acho que se fosse verdade, já teriam elucidado, já teriam aí feito de tudo para poder derrubar o presidente, meus amigos, porque é isso que a oposição quer, é isso que o sistema quer. Achar alguma coisa errada para derrubar o presidente. Então, na minha opinião, se tivesse alguma coisa errada a respeito do Flávio, já teriam, a gente já saberia, já teríamos a certeza aí. Ah, então, mas tem lá o Queiroz, mas tem isso, tem aquilo. Meus amigos, você levanta suspeitas de forma muito fácil. É muito fácil levantar suspeita. Entende? Agora, se tiver alguma coisa errada mesmo, se for provado, pô, eu não tenho nem como vir aqui defender. Eu estaria passando vergonha com a minha família. Que exemplo que eu estaria dando para meus filhos, para minha esposa, para minha família, para vocês que me acompanham? Não é isso que eu vou fazer, entendeu? E, aliás, eu não estou defendendo o Flávio Bolsonaro aqui, tá, meus amigos? Não estou defendendo. Eu estou falando que eu quero que investigue. Mas se vocês querem minha opinião, diante de tudo isso e outras coisas que eu poderia apresentar aqui para vocês, né? Hoje eu já penso um pouco diferente do que eu pensava no início. Hoje, se eu fosse para apostar em tem ou não tem alguma coisa errada, eu já diria que não tem. Por quê? Por uma questão de lógica. Porque se tivesse, vocês acham que estariam perdendo tempo? E mais, com relação a isso que aconteceu, e que vocês vão escutar muito falar sobre isso, meus amigos, que Rede Globo fique aí nesse mimimi, que fique nesse mimimi, que seja mesmo cercear, não é cercear a informação, é um segredo de justiça, sabe? Mas eu tô pouco me lixando, eu não vou ficar fazendo aqui defesa de Rede Globo, ou falando que tem que ser do jeito, que eles têm razão, não. Não vou fazer. A esquerda, o sistema, meus amigos, jogam sujo, jogam pesado. Quando eles têm uma oportunidade, eles batem firme sem dó, rasteiros, baixos. Não adianta querer bancar o limpinho com eles, não. E eu não estou falando de ser desonesto ou sujo, não. É bater duro. Então eu não vou vir aqui no canal ficar falando, seria bom se... Não seria bom nada. Não seria bom nada. Tá cheio de matéria aí, como eu acabei de mostrar para vocês, 2. E tem mais um monte de matéria que a Rede Globo pode fazer que é muito mais importante que esse negócio do Flávio. Vá atrás do Marcos Valério. Coloca lá o cara lá na cadeira junto com o William Bonner lá, coloca aquela música de perigo atrás e vai perguntar tudo o que ele falou do Lula. Tem um monte de matéria muito mais importante para falar. E se não quiser falar de crime, vem falar dos casos de pessoas que se recuperaram aí do vírus chinês no Brasil. É uma matéria muito mais importante. O povo já não cai nesse mimimi aí, não. É isso. É isso. Não caiam, meus amigos. Não caiamos nessa conversa da esquerda. Mas você apoia. Apoia o quê? Eu acho que só tem moral para falar alguma coisa a respeito desse caso as mesmas pessoas que, de repente, teria moral se elas lutassem para que todas as informações, todos os casos como esse aí do Lula, viessem a público. Mas são seletivos. Então eu não vou cair nessa conversa, não. Que cada um lute pelo que acha que é justo. E eu tenho certeza, meus amigos, eu tenho certeza absoluta
que eu e vocês que estão aí me acompanhando, nós estamos do lado certo. Nós não vamos para as ruas ficar defendendo coisa errada. Eu não estou aqui defendendo o Flávio Bolsonaro, eu tenho certeza aí que muitos de vocês também não estão. E muito menos acusando. E muito menos acusando. O que eu e você queremos? Investigue-se. E o que eu acho que é? Já não acho que não é nada. Não é nada. Entendeu? Agora, se for, eu não vou ficar vindo aqui defendendo. Agora, na hora que concluir o caso, e se realmente for provado o que eu penso, que ele não tem nada, aí nós vamos fazer um videozinho bacana aqui, né? Esfregando na fuça de todo mundo aí que mais uma narrativa da esquerda foi por terra. E é assim que nós temos que sermos firmes, fortes e focados, meus amigos. Não caia no blá 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 da esquerda, beleza? Excelente domingo para todos. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de vitórias, cheia de desafios e com muita força. Se você perder algum desafio, levante mais forte. E se você vencer, não esqueça que você lutou muito para poder vencer. Beleza, meus amigos? Beijo no coração de todos. Tamo junto.